Olá, bom dia! Hoje é terça-feira e você sabe como funciona uma calculadora? No vídeo de hoje vamos fazer uma reflexão sobre isso. E esse tema me foi sugerido pela minha querida amiga Stephanie e o meu obrigado vai pra você. E então, como é que funciona uma calculadora? Basicamente eu vou dividir a calculadora em três partes. A parte do teclado, que seria então a entrada dos dados, a parte da CPU, que seria a unidade central de processamento que está dentro, exatamente como um computador, ela possui esse mecanismo dentro dela, e a telinha, onde seria a saída, onde a gente vê a informação que nos é dada. E aí, basicamente, funcionam da seguinte maneira. Você digita, por exemplo, o número 7, e aí quando você digita o número 7, no teclado, todos os circuitos eles vão apontar e vão transmitir esse sinal para quê? Para a CPU. E a CPU ela então vai armazenar esse dado, o dado no caso em números binários, e então ficará armazenado e ela vai transmitir na telinha onde você vai conseguir ver o número 7. Aí logo depois você digita uma operação lógica, uma operação matemática, como por exemplo a multiplicação ou a adição, e aí você, por exemplo, quer fazer 7 mais 3, e aí você então coloca o mais, e aí da mesma forma será armazenada essa operação matemática na mesma ordem, e aí logo depois você digita, por exemplo, o número 3, e da mesma forma será armazenada. E quando você digita então o sinal de igual, o que vai acontecer? O CPU ele vai processar todos aqueles dados, aquela receitinha que você colocou, 7 mais 3, e então, com base em um algoritmo que já foi pré-programado naquele circuito, ela vai apresentar então o resultado, que no caso é 10. E as outras operações basicamente funcionam da mesma forma com os algoritmos que são baseados nas operações mais básicas, como adição, subtração. Então, por exemplo, a multiplicação seria uma série de adições organizadas, e por aí vai. E uma reflexão muito interessante que a gente consegue tirar com a calculadora é basicamente o seguinte: ela recebe um dado, ela armazena aquele dado, ela processa aquilo que entrou dentro dela e então ela libera um resultado. Da mesma forma nós, quando nós estamos nos comunicando com alguém, a gente ouve algo, a gente tem um estímulo, a gente passa por alguma conversa, alguma coisa, e aí a gente processa aqueles dados e responde. Só que muitas vezes, e aí vai ser o convite da reflexão, muitas vezes a gente recebe os dados e não processa muito bem aqueles dados e já sai estourando, ou não pensa antes de falar, ou não processa para apresentar um bom resultado que esteja de acordo com a entrada que nos foi dada. Então a reflexão de hoje é basicamente essa. Assim como a calculadora, que nós recebamos os dados, escutemos as pessoas, processemos muito bem, ou seja, pensar muito bem antes de falar e depois soltar um resultado que esteja condizente com aquela conversa, para que as comunicações sejam saudáveis, e assim eu convido você a, junto comigo ao longo dessa semana, como sempre, refletir.